Bem, pessoal do segundo ano, a gente vai estudar nessa aula o princípio aditivo da contagem. Aqui vocês têm um exemplo, depois vocês leiam com calma, mas o princípio aditivo, a gente trabalha com essa ideia que vocês já estudaram no primeiro ano, né? De adicionar o número de elementos de conjuntos, né? Se você der dois conjuntos A e B finitos, o número de elementos da união de A e B é dado por n de A mais n de B menos n de A inter B. Se esses conjuntos tiverem a interseção vazia, é simplesmente n de A mais n de B, né? Se os conjuntos forem disjuntos. Como exemplo aqui, a gente tem esse exercício resolvido 4, que é uma aplicação direta, né, dessa formulazinha. É um exemplo bem simples. E um exemplo mais bem elaborado, que é esse exercício resolvido 5. Né? Quantos números naturais de 3 ou 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Né? Então, de 3 algarismos distintos, para escolher a centena você dispõe de 6 escolhas, né? Já que são 6 disponíveis ali. Não pode repetir o que você usou na centena. Para a dezena você só vai dispor de 5. E para a unidade não pode repetir o da centena nem o da dezena. Então te restam 4 alternativas. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Né? Quanto aos números naturais de 3 ou 4 algarismos. Então de 3 a gente já fez. Vamos ver de 4. Você vê que a interseção é vazia porque não existe um número que seja de 3 e de 4 ao mesmo tempo, né? Então, esses conjuntos são disjuntos. Para a gente saber de 3 ou 4, basta você somar o número de números de 3 algarismos com o número com a quantidade de números de 4 algarismos. Então, de 4 algarismos distintos, essa continha, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O raciocínio é análogo à questão anterior. Para a unidade de milhar, você tem 6 alternativas. Para a centena tem 5, para a dezena 4 e para a unidade 3. Multiplicando aí dá 360. Jogando naquela fórmula, já que A inter B é vazio, né? Então, sendo a quantidade de números, né? De 3 algarismos e B a quantidade de 4 algarismos, N de A união B vai ser 120, né, que a gente já achou aqui, mais 360, que dá 480, né? N de A união B vai ser 120 mais 360, que dá 480. Então, existem 480 números formados com aqueles 6 dados, né, que são de 3 ou 4 algarismos. Com essa ideia, vocês vão resolver o exercício 13. Eu também pedi que vocês fizessem o 11, né? O 11 é uma aplicação direta, né? Aqui, dados dois conjuntos A e B, tais que o número de elementos de A é 18, o de B é 15 e da interseção é 6, qual é o número de elementos de A união B? Então, aqui é aplicação direta, né? Esse exercício número 11, a letra A. Você sabe que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. No problema, foi dado que o número de elementos de A vale 18, o número de elementos de B vale 15 e o número de elementos de A inter B vale 6. Então, N de A inter B vai ser 18 mais 15, que dá 33, menos 6, 27, né? Então, isso aqui dá 27. Está resolvido o item A.
O item B vai ser uma aplicação também direta disso aqui, né? Deixa eu colocar logo a fórmula, né? N de A união B é N de A mais N de B menos N de A inter B. Nesse caso aqui, você sabe que a união tem 28 elementos, ó. N de C. Ah, era C e D. Eu coloquei A e B, ó. Tem que mudar para C e D. Mas aqui é só mudar as letras, né? Deixa eu voltar aqui. N de C. N de C unido com D vai ser igual a N de C mais N de D menos N de C inter D. Aí foi dito lá que N de C união D vale 28. N de C vale 17. N de D vale 20. E a gente não sabe quanto é N de C inter D. Mas aí você passa para o primeiro membro, essa expressão que está negativa vai positiva, né? N de C inter D. Isso vai ser igual a essa soma, que dá 37, menos esse está no primeiro membro, passa para o segundo negativo, né? Aí você conclui, viu? Só fazer a continha aqui que você acha o resultado final, né? Esse 13 eu deixo como exercício para vocês. Ainda pedi também que vocês fizessem o 14 e o 15. Vou fazer o 14 e deixar o 15 para que vocês façam por si só. Esse exercício 14 você deve calcular a quantidade de números naturais compreendidos entre 300 e 3.000 que podemos representar utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 8, de modo que não figurem algarismos repetidos em o mesmo número, né? Vamos separar em dois casos essa resolução e resolver, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui para que a gente faça o exercício 14. Vamos colocar os números que tem 3, 5, 7 ou 8 na centena. Então é o seguinte, quantas possibilidades a gente tem para cá? 4 possibilidades, né? Aí não pode repetir. Não pode repetir. Eu usei um algarismo aqui, tinha 6 à minha disposição, então me restam 5 para a casa das centenas. Desses 6 eu já usei um na centena e usei um na dezena. Então vão me restar 4 para a unidade. Multiplicando aqui, você vai ter 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, 80. A segunda alternativa, aliás, o segundo caso, né? Isso aqui é o primeiro caso, né? Primeiro caso. Para o segundo caso,
nós vamos usar os números que não usamos ainda na centena, né? Então vamos fazer já que eu quero números entre 3, aqui eu estou usando os números de 300 até 999, né? Por isso que a gente só usava o 3, o 5, o 7 ou o 8, né? Se eu usasse o 1 e o 2, eu ficaria com números menores do que 300. Agora o segundo caso são os números que você pode usar na unidade de milhar, o 1 ou o 2, né? Eu não posso usar o 3, o 5, o 7 ou o 8, porque passaria de 3.000, né? Então, nesse caso aqui, para cá, para a unidade de milhar, você só pode usar o 1 ou o 2. Né? Então, você só tem duas alternativas para a unidade de milhar. Dos 6 algarismos que a gente tinha à disposição para a centena, me restam 5, que eu já usei o 1 ou o 2 na unidade de milhar. E agora restam 4 para a dezena e 3 para a unidade. Então, calculando isso aqui, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40, 40 vezes 3, 120. 120. Então, o primeiro caso são os números de 300 até 999 e o segundo caso são os números que vão de 1.000 até 3.000, né? Já que a gente quer os números de 300 até 3.000. Então agora, usando o princípio aditivo, você tem que a quantidade de números nessas condições, né? O total de números nas condições pedidas vai ser o seguinte, vai ser 80 somado com 120, né? Então, dá um total de 200 números nas condições pedidas de problema. Vocês fazem os outros sozinhos, qualquer dúvida, estamos à disposição.